Sejam bem-vindos ao Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar em uma técnica, ou só técnica que pode transformar a forma como você, advogado brasileiro, lida com a imensa quantidade de informações que você precisa dominar no dia a dia. A gente está falando do método Zettelkasten, popularizado pelo livro Como Escrever Boas Notas, do Sonke Arens, e que foi adaptado para a realidade da advocacia brasileira pelo André Medeiros, da Advoco Brasil. É isso aí. O André, com toda a experiência dele em gestão e consultoria para escritórios de advocacia, ele percebeu o potencial, desse método do Zettelkasten para organizar o conhecimento jurídico de uma forma bem mais eficiente. E por que um advogado brasileiro se interessaria, por esse método? O que ele tem de tão especial assim? Uma advocacia ela exige que a gente lide com uma quantidade enorme de informações. A gente tem leis, doutrinas, jurisprudência, além de tudo que é relacionado aos casos específicos de cada cliente. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça gigante, sabe, com peças espalhadas por toda parte. Eu entendo. Então o Zettelkasten seria a ferramenta para organizar essas peças, para que a gente consiga visualizar o quebra-cabeça completo. Perfeito, é isso mesmo. Imagina, por exemplo, você tá lidando com um caso de direito contratual, Se você precisar consultar a legislação, a jurisprudência, as cláusulas do contrato, as provas, os argumentos da outra parte, sem um sistema eficiente, é muito fácil se perder no meio de tanta informação. Nossa, eu já passei muito por isso, João, é frustrante. Dá uma sensação de impotência, como se a gente estivesse, dando murro em ponta de faca. E com o Zettelkasten, cada informação relevante ela se transforma numa nota, como se fosse uma ficha. Mas o que faz a diferença mesmo é que essas fichas elas são interligadas, formando uma rede de conhecimento. Interessante. Então, ao invés de a gente ter informações isoladas, como se fossem pastas separadas, a gente teria um sistema onde tudo está conectado, facilitando a busca, a compreensão. Exatamente, é isso aí. Essa rede de notas interligadas, ela permite, que você navegue pelas informações de forma muito mais rápida e intuitiva. É como se você tivesse um mapa, sabe? Um mapa detalhado de todo o seu conhecimento jurídico. Legal, mas e como que esse método se aplica na prática, Na prática da advocacia brasileira? As possibilidades são muitas, viu? Pensa, por exemplo, na elaboração de uma petição inicial. Com o Zettelkasten, você pode conectar as notas, sobre os fatos do caso, os fundamentos legais, a jurisprudência, os argumentos que você pretende usar. Isso garante que você não vai esquecer de nenhum ponto importante, e que a sua argumentação seja consistente. E além da organização pessoal, como que o Zettelkasten pode ser útil para um escritório de advocacia? Olha, escritórios podem usar o método para construir uma base de conhecimento, compartilhada. Imagina um sistema onde todos os advogados podem acessar e contribuir, com notas sobre áreas do direito, casos relevantes, modelos de petições. Isso facilita a colaboração, o aprendizado, a padronização de procedimentos. Poxa, seria um ganho enorme, em termos de eficiência, produtividade. E o André, ele explora essa questão da aplicação prática no e-book dele. Sim, ele dedica um capítulo inteiro a isso com exemplos bem concretos de como o Zettelkasten pode ser usado por advogados em diferentes áreas, de atuação. Falando em exemplos, você poderia nos dar um exemplo de como o Zettelkasten seria útil num caso real? Claro. Imagina um advogado criminalista, que tá preparando a defesa de um cliente acusado de um crime. Ele pode usar o Zettelkasten para organizar as informações, As informações sobre o processo, os depoimentos das testemunhas, as provas periciais, a legislação, aplicável à jurisprudência sobre o tema. E como que ele conectaria essas informações? Ele criaria notas individuais para cada elemento, relevante do caso. A nota, por exemplo, sobre o depoimento de uma testemunha, ela poderia ser conectada, A nota sobre uma prova pericial que corrobora ou contradiz, o depoimento. E essa nota, por sua vez, poderia ser conectada à nota sobre um artigo do Código Penal que trata, do crime em questão. E assim por diante. Também teria uma visão completa do caso, com todas as peças interligadas, o que facilitaria a identificação, dos pontos fortes e fracos da defesa. Exato. O Zettelkasten permite que ele explore as conexões, entre as informações, identifique as possíveis contradições, encontre os argumentos mais sólidos, para a defesa do cliente dele. E parece que esse método vai muito além da simples organização, Ele incentiva um tipo de pensamento mais estratégico, mais profundo. Com certeza. Ao conectar as ideias, em vez de simplesmente armazená-las, o Zettelkasten estimula o raciocínio crítico e a criatividade. Entendi. Mas e para quem está começando agora, é complicado implementar o método. Olha,
O André, no e-book, ele desmistifica essa ideia de que o Zetocasting é complicado. Ele apresenta o método de uma forma bem simples, bem didática, né? Com um passo a passo detalhado para a implementação. Que tipo de dicas ele dá? Ele sugere, por exemplo, começar com um sistema simples, né? Usando só papel e caneta. E aí, com o tempo, à medida que a pessoa vai se familiarizando, né, com o método, ela pode migrar para ferramentas digitais, né? Como, por exemplo, o Obsidian, o Notion, que oferecem recursos mais avançados. Interessante. Então o método se adapta, né, à realidade de cada um. Não precisa começar com um sistema complexo logo de cara. É isso aí. O importante é entender a lógica, né, do método e adaptar ele às suas necessidades. Mas no dia a dia corrido de um advogado, né, como incorporar o Zetocasting à rotina, assim que ele se torne mais uma tarefa, né, a cumprir. Essa é uma questão importante que o André aborda no livro. Ele propõe que o Zetocasting seja integrado, né, às atividades que o advogado já realiza, né, como, por exemplo, a leitura de peças processuais, a pesquisa de jurisprudência, a elaboração de petições. Então, ao invés de ser uma atividade extra, ele se torna parte, né, do fluxo de trabalho, complementando as tarefas que a gente já faz. Isso mesmo. O Zetocasting se torna uma ferramenta, né, natural para lidar com as informações do dia a dia, ajudando o advogado a pensar, né, a organizar o conhecimento, a tomar decisões de forma mais estratégica. Parece que o André pensou em tudo, né, para facilitar a vida do advogado brasileiro. Mas será que ele abordou, né, as dificuldades que a gente pode enfrentar na prática? Sim, ele dedica um capítulo inteiro, né, às dificuldades e aos erros, né, comuns na implementação do Zetocasting. Que tipo de erros? Um erro comum, por exemplo, é encarar o Zetocasting como um mero arquivo de notas, sabe? Sem se preocupar em criar as conexões, né, entre elas. Sem os links, o método perde a força, né? Seria como ter um monte de peças de Lego, né, mas sem saber como encaixá-las para construir algo significativo. Exatamente. Outro erro é a falta de disciplina, né, para alimentar e revisar o sistema, né, regularmente. O Zetocasting não é uma solução mágica, né? Ele exige dedicação, constância para que os benefícios, né, apareçam. Ou seja, não adianta criar um monte de notas e depois abandonar, né, elas numa pasta esquecida no computador. É preciso ter um compromisso, né, com o método para que ele realmente funcione. Com certeza. Mas o André, no e-book, ele apresenta soluções, né, para evitar esses erros e garantir que o Zetocasting seja uma ferramenta realmente útil, né, na prática da advocacia. Ele mostra como integrar o método à rotina, né? Como criar o hábito de revisar as notas, como usar a tecnologia a seu favor. Que ótimo. Parece que a gente tem muito que aprender com o André sobre como usar o Zetocasting para turbinar nossa prática jurídica. E para os ouvintes que ficaram curiosos para saber mais sobre o método, no próximo bloco, a gente vai se aprofundar nos benefícios e nas ferramentas, né, que podem facilitar a implementação. Fique ligado. E aí, de volta para o Deep Dive. Explorando como o método Zetocasting pode realmente fazer diferença na vida de um advogado, né? E como a gente prometeu, né? Agora a gente vai mergulhar nos benefícios e nas ferramentas que facilitam essa implementação. Acho que uma das principais dúvidas, né, que a maioria dos advogados tem é como isso impacta no meu dia a dia. Eu acho a seguinte cena, né? Você está lá no meio de um processo judicial complexo, com prazos apertados, muita pressão, né? E aí, em vez de você ficar perdendo tempo procurando documentos, informações, você acessa o sistema Zetocasting e encontra tudo organizado, tudo interligado. Que é como se fosse um mapa, né? Que te guia por todo o caso, mostrando as relações, né, entre as diferentes peças do processo. Exatamente. Você consegue visualizar ali as provas, os argumentos, a jurisprudência, né? Tudo conectado de forma lógica, estratégica. Isso te dá uma clareza mental, né? Incrível. E te ajuda a tomar decisões mais assertivas. E na hora, né, de escrever uma petição, um parecer, como é que o Zetocasting pode ajudar? Olha, com todas as informações relevantes, organizadas, interligadas, né, a sua escrita se torna mais fluida, mais precisa, mais persuasiva. Você não precisa ficar procurando, né, aquele artigo da lei ou aquela jurisprudência que você leu semanas atrás. Tá tudo ali ao seu alcance, pronto para ser usado. Sem falar, né, no tempo que a gente economiza, né, tempo que a gente pode dedicar a outras tarefas importantes, né, como, por exemplo, estudar o caso a fundo, se preparar para uma audiência. Com certeza. O Zetocasting, ele te liberta, né, daquela sensação de estar sempre apagando incêndio, sabe? Te dá mais controle sobre o seu trabalho, te dá mais tempo para você se dedicar ao que realmente importa. Mas os benefícios, eles vão além da organização, né? O Zetocasting também estimula o aprendizado, o desenvolvimento profissional. Sem dúvida, a cada nova nota que você cria, né, a cada novo link que você estabelece, você está construindo, na verdade, uma base de conhecimento, né, sólida e personalizada. É um processo de aprendizado ativo, né, que te leva a refletir sobre o que você está lendo, a fazer conexões, a gerar novas ideias. E com o tempo, né, essa base de conhecimento ela se torna um diferencial competitivo. Com certeza. Imagina um advogado que, ao longo dos anos, né, ele construiu um Zetocasting com milhares de notas, né?
sobre a área de atuação dele. Ele vai ter um arsenal, né, de informações, de insights à disposição dele, pronto para ser usado em qualquer situação. Seria um mestre de área do direito, né? Com sábio de luz de conhecimento, né? Forjado ali ao longo de anos de estudo e de prática. Mas como começar a usar, né? O Zetocasting? Que ferramentas a gente pode utilizar? Olha, no e-book, o André ele apresenta, né, diversas opções. Para quem prefere o método tradicional, né, papel e caneta são suficientes para começar, mas para quem busca mais recursos, né, mais praticidade, existem plataformas digitais incríveis, né, como por exemplo Obsidian, Notion. Elas facilitam, né? A criação, a organização das notas, a criação dos links, a busca por informação, né? Realmente parece ser bem úteis. Sem dúvida. E o melhor de tudo, né, é que essas plataformas elas são intuitivas, fáceis de usar. Em poucos minutos você consegue dominar ali as funcionalidades básicas e começar a construir o seu próprio Zetocasting. Legal. Mas, para quem está começando agora, né? Qual a melhor forma de dar o primeiro passo? O André ele dá alguma dica, né? No e-book. Ele sugere que você comece criando notas sobre os temas que você está estudando no momento, né? Ou sobre os casos que você está acompanhando. O importante é ir experimentando, né? Testando diferentes formatos de notas, diferentes formas de organização, até encontrar o que funciona melhor, né, para você. E como organizar as notas de forma eficiente? Existe alguma dica, né? Específica para advocacia? O André ele recomenda que você utilize tags, né, para categorizar as suas notas. Por exemplo, você pode usar tags como hashtag direito civil, hashtag processo penal, hashtag jurisprudência, hashtag acasos e assim por diante. Sim, isso facilita, né? A busca por informações específicas é como se fosse um índice, né? Do seu Zetocasting. E na hora de conectar as notas, né? Como saber quais notas devem ser interligadas? Preste atenção, né, nas relações entre as ideias. Se você está lendo uma jurisprudência sobre um determinado tema, por exemplo, busca, né, no seu Zetocasting por outras notas que tratem do mesmo tema ou de temas relacionados. Essa é a essência do método, né? Criar uma rede de conhecimento onde tudo está interligado. E com o tempo, né? Essa rede vai se expandindo, vai se tornando cada vez mais rica, mais complexa. É como um jardim que floresce, né? A cada nova conexão que você estabelece. Mas os desafios, né? O André aborda essa questão no e-book. Sim. Ele dedica um capítulo inteiro, né? As dificuldades que a gente pode enfrentar, né, durante a implementação do Zetocasting. Ele fala sobre a resistência à mudança, né? A falta de tempo, a sensação de estar reinventando a roda. É natural, né? A gente sentir um pouco de receio, né? Diante de algo novo, ainda mais quando a gente tá acostumado com uma determinada forma, né? De trabalhar. Mas o André, ele nos dá dicas, né? De como superar esses obstáculos. Sim. Sim, ele nos lembra que não precisa mudar tudo de uma vez, né? A gente pode começar devagar, incorporando os Zetocasting aos poucos, né? A nossa rotina. E que o importante é ter disciplina, né? Persistência, porque os benefícios do método, eles se manifestam a longo prazo. Ou seja, não desanimar, né? Diante das primeiras dificuldades. Ter paciência para aprender e se adaptar, né, a um novo método. Mas como garantir que o Zetocasting seja realmente útil, né, na prática da advocacia? O André, ele dá exemplos bem concretos, né, de como o método pode ser aplicado em diferentes situações. Ele mostra como usar o Zetocasting para organizar a pesquisa de jurisprudência, para preparar uma audiência, para escrever uma petição, para gerenciar um caso complexo. É como se a gente tivesse um manual de instruções, né? Com dicas e truques ali para usar o Zetocasting da melhor forma possível. Mas para finalizar esse bloco, eu queria voltar àquela cena que você descreveu no início, né? Do advogado ali no meio de um processo judicial complexo. Como que o Zetocasting pode ajudá-lo, né, a encontrar solução para um problema específico, né, do caso? Imagina que o advogado ele precisa encontrar uma jurisprudência, né, que sustente um argumento específico. Com o Zetocasting, ele pode fazer uma busca, né, por palavra-chave no sistema dele e rapidamente encontrar todas as notas que mencionam aquele argumento, né, e as jurisprudências relacionadas. Se ele não encontrar, né? Yeah. A jurisprudência que ele procura. Ele pode usar o Zetocasting para explorar, né, as conexões entre as notas, buscando, por exemplo, por argumentos semelhantes, né, por leis que tratam do mesmo tema, por doutrinas que podem lançar luz, né, sobre a questão. Essa exploração ela pode levá-lo a novas ideias, né, novas perspectivas que podem ser a chave ali para solucionar o problema. O Zetocasting se torna uma ferramenta poderosa, né? Para investigação, para descoberta, para criatividade e para os ouvintes que estão ansiosos para saber como evitar, né? Os erros mais comuns na implementação do método. No próximo bloco, a gente vai explorar os pontos cegos, né, que podem comprometer o sucesso do Zetocasting. Não perca. E estamos de volta ao Deep Dive, né, explorando agora os perigos que se escondem no caminho para a maestria do Zetocasting. Pois é, mesmo uma ferramenta poderosa como o Zetocasting, né, ela pode ser usada de forma ineficiente. E o André, sabiamente, né, ele dedica um espaço no e-book para lutar sobre esses pontos cegos. E quais seriam esses pontos cegos, né?
o que pode fazer com que o Zetocasting perca a tua eficácia. Um erro bem frequente, né? É tratar o Zetocasting como um arquivo morto, sabe? Apenas um depósito de informações. As pessoas anotam tudo, mas não criam as conexões entre as notas, não exploram as relações, né, entre as ideias. E aí, sem os links, o Zetocasting perde a força, né? Perde a capacidade de gerar insights. Seria como ter uma biblioteca gigante, né? Mas sem um sistema de catalogação, né? Eficiente. Ela sabe que a informação está lá, mas não consegue encontrar, né? Quando precisa. É isso aí. Outro ponto cego é a falta de disciplina, né, para alimentar e revisar o sistema regularmente. O Zetocasting, ele precisa ser cultivado, né? Cuidado como um jardim. É preciso criar o hábito de adicionar novas notas, revisar as antigas, fortalecer as conexões entre elas. Ou seja, não adianta criar um Zetocasting e deixar ele esquecido num canto, né? Ele precisa ser parte integrante do seu fluxo de trabalho, um companheiro constante, né? Nessa jornada de aprendizado, de desenvolvimento profissional. Exato. E um terceiro ponto cego, né? É dificuldade em adaptar o método à realidade, né, da advocacia brasileira. Muitos advogados tentam usar o Zetocasting da mesma forma que ele é usado em outras áreas, né, sem levar em consideração as peculiaridades, né, do direito no Brasil. E quais seriam essas peculiaridades? O que diferencia, né, o Zetocasting de um advogado brasileiro do Zetocasting de um profissional de outra área? Bom, no direito, né, a gente lida com uma legislação complexa e em constante mudança. A gente tem uma jurisprudência vasta, né, e nem sempre uniforme. A gente tem prazos apertados, né, uma grande pressão por resultados. Então, o Zetocasting, ele precisa ser adaptado a essa realidade, né, com categorias, com tags específicas, né, para o direito brasileiro, com um sistema de organização que facilite, né, o acesso rápido, as informações relevantes. Então não existe uma fórmula mágica, né? Um modelo pronto de Zetocasting para advogado. Não. Cada advogado, né, ele precisa criar o seu próprio sistema, adaptando o método às suas necessidades, né, à sua área de atuação, ao seu estilo de trabalho. E o e-book do André, ele é um guia, né, valioso nesse processo, com dicas e exemplos práticos de como personalizar, né, o Zetocasting para a advocacia brasileira. Legal. E quais seriam as dicas mais importantes, né, para evitar esses pontos cegos? Como garantir que o Zetocasting seja realmente útil, né, na prática da advocacia? O André sugere, né, que você comece com um sistema simples, que você foque na qualidade das notas e nas conexões, né, entre elas. Não se preocupe em criar um Zetocasting perfeito logo de cara, né? Vai experimentando, ajustando o método ao longo do caminho. E como garantir que o Zetocasting seja alimentado, né, e revisado regularmente? Como evitar que ele se torne um arquivo morto? Incorpore o Zetocasting à sua rotina de trabalho. Crie o hábito de adicionar novas notas, né? Sempre que você se deparar com uma informação relevante. Seja durante leitura de uma lei, de uma jurisprudência, de um artigo, ou durante uma conversa, né, com o cliente. E reserve um tempo na sua agenda, né, para revisar suas notas, criar novas conexões, refletir sobre o que você aprendeu. Ou seja, o Zetocasting precisa ser um processo contínuo, né? Uma prática constante, né, de organização do conhecimento, de desenvolvimento profissional. É isso aí. E para finalizar, né, lembre-se, o Zetocasting é uma ferramenta poderosa, mas não é uma solução mágica. Ele não substitui necessidade de estudar, né? De se atualizar, de se dedicar à sua profissão com paixão, né? E com disciplina. O Zetocasting, ele é um aliado, né? É um facilitador, mas o sucesso da carreira, ele depende, em última instância, do seu esforço, né? E da sua dedicação. Uma ótima forma de encerrar, né, o nosso Deep Dive de hoje. A gente espera que você, ouvinte, tenha se inspirado, né, com o poder do método Zetocasting e que utilize ele, né, para turbinar sua mente jurídica e alcançar sucesso na sua carreira. E lembre-se, né, o e-book do André Medeiros, Como Escrever Boas Notas, é um guia, né, prático e completo para te auxiliar nessa jornada. Continue acompanhando o Deep Dive para mais mergulhos, né, mergulhos profundos em temas que podem transformar a sua vida, né, e a sua carreira. Até a próxima.